Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ da Corporação dos Lanterna Verde, edição número 3, lançada na segunda semana de abril de 2025. Vamos relembrar aqui que na edição anterior, John Stewart e a Mulher Gavião se infiltraram na nave de Atrocitus, ex-Lanterna Vermelha, e descobriram que ele usava a energia de um antigo companheiro para abastecer sua nave. Além disso, vimos que Kilowog e Razor lutam contra Sorrow. Apesar de Sorrow afetar Razor, ele não causou nenhum efeito sobre Kilowog. E agora, sem mais delongas, vamos para a nossa história. A revista começa com John e Shiera na nave, lutando contra Atrocitus. Ele comenta que os Lanterna Verde já tomaram tudo dele e que agora planejam tomar a fonte de energia da sua nave. Nesse momento, John retruca, dizendo que as pessoas que fizeram isso com ele não eram os Lanternas Verdes. É então que ele responde mais uma vez, dizendo que estava lá e viu o que as pessoas do seu tipo podem fazer. Vemos então um flashback, uma memória de Atrocitus. Nela vemos a bateria do poder, prestes a ser destruída. Disse que as pessoas chegaram lá fingindo ser Lanternas Vermelhas, mas estavam na verdade sabotando a bateria do poder. Bateria a qual era a fonte de vida dos Lanterna Vermelha. Atrocitus diz então que a corporação dos Lanterna Verde os deixaram para morrer. Logo, os árbitros da Justiça Galáctica fizeram isso com ele. Também comenta que muitos dos Lanterna Vermelha morreram instantaneamente com o fim da bateria, e poucos foram aqueles que resistiram. Apesar de tudo, ele sabia que sem a bateria, os Lanterna Vermelha morreriam, já que seus corações estavam diretamente ligados a ela. Já sem forças e sem energia, chegaram então os mercadores de escravos, que acabaram capturando todos os ex-Lanternas Vermelha e fazendo eles de escravos. Apesar de tudo, um dos Lanternas Vermelha manifestou uma ira muito maior do que os outros. Uma ira que era capaz de prover energia para todos os outros. Esse foi Zilius Zox. Através dessa energia, os Lanterna Vermelha foram capazes de se libertar e tomar a nave, para assim começar a planejar a sua vingança. E agora, eles querem o metal tanagariano porque ele é capaz de conduzir a energia que é emitida por Zilius. Depois que Atrocitus termina sua história, John insiste que ele não está lá para lutar, e que foram outros lanternas que fizeram isso com eles, e não os Lanterna Verde. Mas nesse momento, a Mulher Gavião já usa sua clava para dar um belo golpe em Atrocitus. Enquanto ela vai na direção de Atrocitus com sangue nos olhos, querendo fazer ele pagar pelo que fez com seu planeta, John continua tentando controlá-la, buscando a paz ali entre eles. Por um breve momento, a briga para, e toda a atenção deles se volta para um ovo gigantesco que emergiu do centro do planeta Tanagar, antigo planeta do povo de Shiera. Desse ovo, vemos emergir uma criatura majestosa, gigantesca e dourada. Essa criatura é ninguém menos que Horus, o antigo deus do povo Tanagar. Foi ele quem acabou nascendo daquele ovo de metal tanagariano, que estava no interior do planeta. O seu tamanho é colossal, não há dúvidas que ele realmente se trata de uma entidade aqui. Apesar desse evento estar acontecendo ali, nós vemos uma cena de Kilowog e Razor conversando enquanto o deus emerge ao fundo. Kilowog acorda Razor e conta para ele tudo o que aconteceu. E vemos também Sorrow fugindo depois de ter levado uma surra de Kilowog, já que o Lanterna Verde não é afetado por sua aura da tristeza. Sorrow não só está fugindo, mas como também está se debatendo, dizendo que ele consegue sentir a esperança de todos ali com o surgimento de Horus. Voltamos então para os nossos heróis e vemos a Mulher Gavião explicar para os outros que aquele ali é Horus, deus do povo tanagariano, que para ela seria um mito,
E incrivelmente, Atrócitos teve a pior ideia que poderia. Mandou os seus lacaios atacarem o deus com a sua nave. E apesar de vermos um ataque bem brutal aqui, ele não causou nenhum arranhão ao deus. Vemos que o deus fala uma língua antiga, capaz de ser entendida apenas pelo seu povo, mas que ele estaria dizendo algo como: quem ousa me atacar? É então que ele vira sua atenção para a nave e apenas com um olhar ele vai atacá-la. Seu ataque é suficiente para partir a nave ao meio sem grande dificuldade. Nesse momento, vemos o que é realmente ser um Lanterna Verde, porque no mesmo momento do ataque, a primeira reação de Jon foi salvar todos que foram atacados. Eles mereciam? Talvez não, mas não caberia a ele julgar isso. Ele é a esperança. É assim que Jon, Razor e Kilowog então se juntam para tentar salvar todos ali. Inspirada ali pela atitude dos Lanterna, a Mulher Gavião comenta que não vai mais deixar sua ira a consumir, e assim tirar toda a honra que lhe restou. É então que ela e os Lanterna partem para resgatar Zilius, que agora corre risco de explosão, dada a sua energia descomunal e a partição das naves. A solução para tentar salvar Zilius seria ele transferir a sua energia para Atrócitos. E apesar de ser arriscado até para Atrócitos, eles tentam fazer isso. Vemos aqui que a raiva que Zilius Ox emana é muito, inclusive para Atrócitos. Certamente isso seria um grande problema se nós não tivéssemos a Mulher Gavião ali, porque ela usa a sua massa tanagariana para conduzir parte da energia e dividir a carga com Atrócitos, que estava ali junto com ela. Depois que a transferência acaba, ela meio que comemora, falando: você conseguiu, Atrócitos, salvou ele. E ele responde que é assim que os Lanterna Vermelha morrem. Voltamos então para o confronto do deus Horus com os demais ali. Nesse momento, ele ainda se encontra furioso. Parece estar buscando um alvo para descontar a sua ira. E é nesse momento que a Mulher Gavião o ataca para chamar a sua atenção. E olha que ela consegue. Ela usa um jogo de palavras tão absurdo que foi capaz de até convencer um deus. O diálogo começa com Horus falando: será que meu povo ficou tão blasfemo que atacam o seu próprio Deus? E ela responde: será que meu Deus ficou tão fraco que ele destruiria os necessitados? Horus sente a cutucada e diz: foi a sua língua afiada que acabou com o seu mundo, minha criança. E a Mulher Gavião responde: não, nosso mundo acabou pela raiva, pelo ódio. Eu pude ver em primeira mão o que esses podem fazer. Mas verdade seja dita, um amigo me lembrou o que é ser um herói. Por favor, nos poupe e vou dizer ao seu povo que você está vivo. Vou falar para eles sobre sua misericórdia, sobre o seu heroísmo e não sobre a sua ira. Por fim, ele aceita esses termos e diz então que agora vai em direção a uma nova casa para seu povo. Tudo isso por causa do coração da guerreira que está ali. A Mulher Gavião então pergunta como saberá quando e onde encontrá-lo. E Horus responde que no momento certo mandará um sonho para seu povo, assim que o local for encontrado. Depois, vemos os Lanterna Verde saindo dali com aqueles que conseguiram resgatar e salvar. A cena corta então para Oa, e vemos agora que Atrócitos vai ser preso em uma cela criogênica, já que ele está morrendo pela ausência da bateria do poder de seu anel. Isso fará parar o efeito e dará uma chance aos Lanterna de encontrarem uma solução para seu caso. Atrócitos é tão bolado que mesmo na hora de ser congelado, ele está jurando sua vingança contra os Lanterna Verde. Depois, vemos uma nova cena, onde Jon e Shaira estão jantando no quarto do Lanterna.
Eles estão conversando bem de boa, quando a mulher gavião pergunta o que está perturbando John. Inicialmente ele não conta, tentando se mostrar forte ali, como se nada o abalasse. Mas quando ela insiste um pouquinho, falando que ela o conhece e sabe que ele quer ajudar todo mundo, mas que ele também precisa aceitar ajuda, ele acaba contando. Ele fala que perdeu sua mãe recentemente e que isso estava o consumindo, porque para ele, ela morreu por problemas que ele trouxe junto. Logo depois de ele falar isso, ele se arrepende, diz que o jantar estava tão legal e que ele não queria ter pesado o clima. Os dois continuam conversando. John fala que eles são heróis e que nada deveria sair do controle deles. Mas na verdade, Shaira responde que ser herói não significa que eles são perfeitos ou que eles controlam tudo, e que ele a lembrou disso naquele dia. A gente vê que ainda rola um clima entre os dois aqui. Vemos então mais uma cena de Kilowog e Razor, e vemos uma reflexão muito bacana, porque Razor foi afetado severamente por Sorrow e sua aura da tristeza. Ele sentiu tanta tristeza que chegou a ir até para a dor. E nesse momento, Kilowog só confirma: você não está desistindo, né? E é aí que Razor responde: pelo contrário, a tristeza me lembrou o que eu perdi, o que me faz ter mais esperança ainda. Por meio dos diálogos dessa HQ entre os dois, estamos vendo uma bela amizade surgir. Na última cena da HQ, então, vemos o planeta dos Lanterna Vermelha. Muitos corpos no chão, já decompostos. Agora são só esqueletos e uniformes. Quem chega ali é Sorrow, e ele percebe que aquele ambiente é um ambiente com muito sofrimento. Sorrow comenta que com o sofrimento do passado pode-se parar o sofrimento do futuro. E com isso, vemos ele levantando parte da bateria do poder dos Lanterna Vermelha, e parece que vai levá-la até Starbreaker. Essa foi uma pincelada da história da HQ da Corporação dos Lanterna Verde, edição número 3. Eu espero que você tenha gostado, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!